Graça e a paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Nós vamos continuar a sequência das exposições dentro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Hoje nós vamos pegar o versículo de número 14 até o verso 17. Mateus, capítulo 9. A partir do verso 14 até o 17. Na Bíblia dos irmãos, normalmente aparece um título, está intitulado Do Jejum. O tema que nós vamos falar nessa noite é o jejum e a nova aliança. Então, fique atento à leitura da palavra de Deus, para aquilo que pode edificar o nosso coração nessa noite. Vieram depois os discípulos, verso 14, Mateus 9, 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e vai ficar maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos abençoe. Te damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra foi lida agora. Não é palavra de homens, não é palavra, ó Deus, humana, como se tivesse vindo, ó Deus, de qualquer vontade, desejo humano, mas a palavra do Senhor. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lá em casa, o pessoal gosta muito de assistir lá, tanto a Thalita, a Ana Clara, um desses canais da TV a cabo lá, de vez em quando, passa sobre reforma de casa. E eu nunca imaginei que a minha esposa, quando eu vou fazer agora, na quinta-feira, 15 anos de casado, a gente, no namoro, né, vai se conhecendo, mas eu nunca imaginei que a minha esposa ia gostar tanto de fazer reforma em casa. Nós tínhamos um apartamento lá em Brasília, onde nós fizemos uma reforma e aquilo me deu uma dor de cabeça, que foi uma tribulação. Você sabe que você começa a fazer a reforma imaginando que uma coisa, e lá depois tem muito mais para fazer. E dá trabalho, aí você acha que vai custar 10, depois custa 20, quando você não vai pagar 60 depois. E é uma tribulação, mas eu vejo a empolgação da Thalita, da Ana Clara vendo lá a reforma, e elas se empolgam, e virou uma febre. Em muitos canais você vê sobre reforma de casa, aparece em vários canais aí falando, e é uma área assim que particularmente a mim não é muito fácil, eu não tenho muita facilidade com isso. Mas eu vejo assim, e tem um desses programas que aparece, que é um desafio lá, que geralmente é um casal, né, na linha do Domilson lá, um vai vender casa e a outra aparece para tentar reformar uma casa. Aí fica lá se vai vender a casa ou se vai reformar. Aí geralmente um dos cônjuges fica lá, né, querendo ou reformar a casa e o outro querendo comprar. De vez em quando eles conseguem reformar a casa que eles tanto querem, ficam lá na casa e permanece, o programa vai falando sobre isso. Mas tem hora que não tem como se reformar. Tem hora que eles lá aparece, o vendedor da casa consegue convencer o casal e eles aparecem com a casa nova, porque não tem jeito. Quando começa a fazer uma reforminha, logo aparece um cano que ninguém sabia que tinha lá, na hora de quebrar a parede, estoura tudo, é uma fiação elétrica, uma confusão. E não tem condições de continuar com aquela casa. A nossa vida, a vida espiritual, pode ser que em alguns momentos nós vamos encontrar esse mesmo desafio da reforma de uma casa, mas que ela não tem condições de ser reformada. Essa casa tem que ser trocada. Esses alicerces já não sustentam mais as paredes, o teto já precisa ser jogado fora, aí você precisa partir para uma outra oportunidade, né? Deus queira que, se algum dia você for entrar na reforma da sua casa, não chegue a ser condenada a sua casa, tanto que você tem que trocar por uma outra, né? Aqui nesse momento nós estamos olhando a história de Jesus, acontece algo semelhante. Muitos aqui, os fariseus, os discípulos de João, eles estavam apresentando como se fosse a reforma de uma casa velha,
que poderia continuar se tivesse uma pintura, um telhado novo, quem sabe trocar a fiação, que era o judaísmo. O desafio que está sendo apresentado para nós aqui é de uma nova forma de adorar a Deus, um novo caminho de conhecer ao Senhor. Se é o Evangelho, o odre novo, com um vinho novo, conforme diz aí o verso 17, uma roupa nova, ou algo antigo que poderia ser reformado. Os fariseus e discípulos de João aqui, eles estão disputando com Jesus, tentando manter os elementos do judaísmo, da lei antiga, dos caminhos antigos, dos preceitos antigos, diante de algo novo que Jesus está apresentando. E como uma casa que não tem como ser reformada, o Evangelho é algo novo que Deus nos apresenta para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. Nessa noite nós vamos meditar qual é o caminho novo que Jesus propõe para nós. Qual é o caminho novo que Jesus propõe no Evangelho? E usando como ilustração aqui o jejum. O diálogo que Jesus tem com os fariseus e com os discípulos de João, ele apresenta a realidade do Evangelho. Uma casa nova, um odre novo, onde o vinho novo está sendo depositado ali, que é para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. Então, vamos relembrar aqui um pouco da história e contemplar o que está acontecendo. No capítulo 9 de Mateus, os irmãos sabem que começa, né, o pastor Danilo já fez a exposição, Jesus está em Cafarnaum. Após a cura do paralítico, que gerou uma controvérsia muito séria, porque os irmãos lembram que no sermão o pastor Danilo fez menção a isso. Jesus vê o paralítico sendo descido do teto e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E começa um arrazoado entre os fariseus dizendo: quem é esse que pode até perdoar pecados? E Jesus diz: olha, para provar que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu digo: esse paralítico levanta e anda. Algo visível foi demonstrado ali no poder de Deus, através de Cristo, para que ele curasse aquele paralítico e apresentasse a mensagem da salvação. Os fariseus não tomaram vencidos, eles vão entrar em outras controvérsias, como logo depois com a vocação de Mateus, quando Mateus, um publicano, alguém odiado pela cultura judaica da época, porque ele era um colaboracionista, o império havia conquistado Israel, o Império Romano, e alguns dos judeus se colocaram ao lado do Império Romano, justamente cobrando impostos dos judeus, cobrando impostos das pessoas que eram seus irmãos, para o inimigo exterior. E Jesus, depois de curar o paralítico, vai lá para a casa desse que era odiado dos judeus. E lá começa uma controvérsia. Na primeira controvérsia é acerca da comida. Por que Jesus come com o pecador? Por que Jesus está ao lado dos pecadores? E agora Jesus está sendo condenado porque ele não jejua. Uma hora está questionando por que come e outra hora questiona por que ele não come. No primeiro momento, os fariseus estão questionando Jesus na presença lá de Mateus, né, o coletor de impostos, o publicano, e agora vem junto com os fariseus os discípulos de João. E aqui, meus irmãos, eu quero que vocês atentem para algo que parece que é rápido, simples no texto, mas que é de muita importância. Quem é João que ele está fazendo menção aqui? É João Batista. João Batista foi o precursor da vinda do Messias. Conforme anunciado no Antigo Testamento, claramente no livro de Malaquias, viria alguém que anunciaria a vinda do Messias. Ele seria aquele que prepararia o caminho. Também uma profecia do livro de Isaías, prepararia o caminho como uma voz que clamava no deserto, anunciando a seguinte mensagem: o Messias chegou. Aquele a quem todos nós esperávamos no Antigo Testamento chegou. Não há mais outro caminho, mas é o Messias. Esses discípulos de João haviam ouvido dele a mensagem de que o Messias havia chegado. Olha, a função dele era preparar a vinda do Messias. Olha, o que aconteceu? Aquilo que era provisório, aquilo que era somente um paliativo, uma pintura numa casa velha, parece que ficou sendo permanente. Porque João vai ter seus discípulos que vão aparecer nessa passagem, e se você já faz uma leitura atenta do Novo Testamento, vão ser encontrados lá no livro de Atos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, do derramamento do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, durante um determinado momento da pregação do Evangelho feita por Paulo, ele encontra alguns dos discípulos de João Batista. É mais ou menos o seguinte: se você é da área da informática,
Hoje a gente usa muito o sistema de informática, aí usa Windows, né? Windows 7, Windows 10, não sei o quê. É alguém que ainda está usando, sei lá, o Windows 3.1, ou mais antigo ainda, se for da minha época de informática, um CP500, né? Alguns aqui riram aí porque sabem o que é um CP500. Basicamente era um computador que era uma máquina de escrever com uma tela, né? Que existia lá nos anos 80, alguma coisa assim. Então imagine, ou quem sabe se você tem uma TV, ainda daquela que você mudava o canal com a orelhinha. Lembra dessa orelhinha que você torcia a orelhinha para mudar o canal? Na minha casa lá a gente tinha uma Philco assim. Imagina o que era isso. Mudar o canal, você tinha 3, 4 canais e ficava lá mudando. Você está rindo, né, irmã? Você teve uma dessa lá na sua casa. Na nossa, a gente fez uma compra na Onogás, lá em Anápolis na época, e compramos 5, uma para cada um, lá da minha tia, minha avó, e a gente tinha uma dessa. Imagine se a pessoa ainda está se sustentando, assistindo a TV, tendo a oportunidade, não estou dizendo se é por dificuldade financeira, você não trocou de televisão, mas tendo a oportunidade, ter uma TV melhor, ou ter algo melhor, você ainda ficar com o antigo. Aqui são os discípulos de João Batista. Eles tiveram a oportunidade, foi dado a eles, olha, essa aqui é uma TV nova, eu te dou de presente, você pode usar. Não, eu prefiro usar aquela antiga, que você não tem nem como ligar mais, nem como funcionar. É o ensino que João Batista estava trazendo. E os fariseus, pior ainda, porque os fariseus estavam tentando manter os elementos da antiga aliança, do antigo pacto, diante agora de algo novo que Jesus foi apresentar, que é o Evangelho. Então, nesse momento, há uma controvérsia de algo novo, que vem substituir o antigo, e Jesus agora está diante desses discípulos discípulos de João e dos fariseus. A discussão agora vai ser acerca do jejum. Volte comigo para o texto, nos versos 14 e 15, e acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Vou pegar água aqui, que o Maurício deixou. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? O jejum havia sido prescrito na lei do Antigo Testamento para ser feito uma vez por ano. Era o jejum no dia do Yom Kippur, ou dia da expiação, que é mais ou menos o final do mês de setembro, mais ou menos no nosso calendário. Esse jejum era prescrito, ordenado para os judeus, que eles deveriam fazer como forma de contrição, de preparação para o dia de expiação, o dia de perdão de todos os pecados. Era feito um sacrifício de animal pelo sacerdote, e os adoradores iam lá para Jerusalém. Não havia essa ideia de um culto espalhado como nós temos hoje, podemos adorar a Deus em qualquer lugar, mas eles deveriam ir a Jerusalém. E no dia da expiação, apresentar os seus sacrifícios com um animal. Se você tivesse condições financeiras, podia ser um animal maior, uma vaca, né, um bezerro, ou se não tivesse condições financeiras, até mesmo um animal menor, uma pequena ave, né, que era apresentado a Deus. Esse era o único jejum prescrito na antiga aliança. Com o passar dos séculos, os fariseus foram acrescentando detalhes à lei que não estavam prescritos no Antigo Testamento. Entre eles, a questão do jejum. Os fariseus jejuavam sempre às segundas e às quintas, né? Nós vamos ver em determinado momento uma passagem lá no livro de Lucas, quando o fariseu bate no peito dizendo: olha, eu sou um servo dedicado, não sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana e tal. E Jesus vê o publicano dizendo: ó Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. E no diálogo lá Jesus pergunta: qual deles subiu justificado? E ele ensina que foi o publicano que se apresentou como um pecador, como alguém que não tem nada para trocar para Deus pela sua salvação. E o fariseu foi rejeitado. O jejum que está sendo discutido aqui é justamente a questão das regras, dos preceitos, das ordenanças que os fariseus colocavam sobre as outras pessoas e eles mesmos não davam conta de guardar. É tão interessante que, com o passar dos séculos, a igreja cristã vai manter também a prática do jejum. E para diferenciar dos fariseus dos judeus, lá pela Idade Média, os jejuns tinham que ser feitos às quartas e sextas, né? E aí, para não ficar como o fariseu que fazia segunda e quinta, fazia-se então quartas e sextas. O jejum, ele era prescrito na Bíblia como o momento que você se abstém de comer ou de beber, né? Em alguns casos, como a gente encontra lá em 1 Coríntios, até mesmo dos casais, né, de se abstém do ato sexual. E ele, como mandamento de Deus, como parte da nossa vida espiritual,
um símbolo, é uma maneira de nós, como cristãos, nos apresentarmos a Deus, sacrificando a nossa carne, sacrificando algo que é notório a nós, que é natural a nós como direito, para que nós busquemos uma vida espiritual mais profunda. Não há pecado, como até alguns cristãos, interpretando errado esse texto, diz que fazer jejum. O problema de muitos cristãos aí é de usar o jejum como uma forma de barganha para com Deus. Então, eu quero que tal coisa aconteça, então durante essa semana eu vou abster de carne, vou abster de comer arroz, alguma coisa assim. Tentando fazer com que sua vida espiritual seja uma moeda de troca. Essa é uma relação que a Bíblia vai chamar de uma relação espúria ao relacionamento divino com Deus. Nós jejuamos, qualquer que seja o nosso sacrifício, nossa dedicação, como fruto da gratidão que nós temos a Deus. Como fruto, como resposta a tudo aquilo que Deus vai nos dar. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos conceder as suas bênçãos, não porque nós jejuamos, mas é porque Ele é gracioso para conosco, que nós somos pecadores. Porque não trocamos bênçãos de Deus na base do nosso sacrifício. Não trocamos as nossas bênçãos na base da nossa dedicação. Mas tudo que ocorre na vida do cristão é como fruto de um coração grato. Um coração que foi reconhecido por Deus, foi amado por Ele, apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, e em gratidão nós então nos apresentamos, nós crescemos espiritualmente. Isso nós falamos muito na escola dominical, naquele estudo da santidade, né, que tivemos há algum tempo. Jesus responde aos fariseus e discípulos de João aqui, nos falando de 3 imagens. Ele dá 2 ensinamentos aqui muito importantes e usa 3 ilustrações. A ilustração do casamento, do noivo, a ilustração da roupa velha, né, do pedaço novo em roupa velha, e a ilustração do vinho novo, em um odre velho. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui. Jesus, respondendo a esse questionamento dos fariseus, ele vai apresentar de que o jejum agora não deve ser feito mais como havia sido feito na antiga aliança, como barganha, como sinal de orgulho espiritual, mas agora como sinal de um coração grato a Deus, de um coração dedicado ao Senhor. E na primeira figura ele apresenta aqui a figura do casamento, do noivo. Olha só, verso número 15, respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O jejum aqui, Jesus está combatendo o ensino que os fariseus e judeus naquela época tinham, que eles imaginavam que o jejum era uma forma de apressar a vinda do Messias. Eles jejuavam às segundas e quintas, até como além do que era prescrito na Bíblia, entre outras coisas, para fazer com que Deus mandasse o Messias. E ora, a grande ironia dessa passagem é que o Messias já estava ali, e eles estavam batalhando, lutando para manter o jejum para a vinda de alguém que já estava na sua presença. E Jesus responde aqui dizendo: olha, o jejum não vai ser feito agora com essa prescrição, porque o noivo já veio. Aqueles a quem vocês imaginavam já veio. E ele aponta aqui para algo importante. O foco não é a vinda do Messias para vitória militar, de derrota dos inimigos, como era o que os fariseus imaginavam. Mas o Messias veio para morrer na cruz pelos pecados do seu povo. Jesus veio para cumprir um propósito salvador. Ele aponta para a sua salvação na cruz, a sua morte na cruz e salvação consequente. Veja que ele diz aqui, que nesses dias será tirado o noivo. O que ele faz menção aqui? Ele faz menção ao sacrifício de Jesus lá na cruz. Nós, diferente dos fariseus e discípulos de João, que jejuavam na ansiedade da vinda do Messias, jejuamos porque agradecemos a Deus pelo bem, pelo benefício, pela maior herança que nós podemos receber de Deus, que é o Filho amado dele, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Jejuamos buscando crescimento na vida espiritual, porque cremos em uma promessa cumprida. Diferente do que a antiga aliança prescrevia, porque você jejuava na esperança de uma promessa que seria cumprida. Nós já cremos nessa promessa, já entendemos que Jesus é o Messias, o Salvador. É a diferença radical que existe entre a velha aliança, entre o caminho antigo e o Evangelho de Jesus. O Evangelho que propõe algo novo para nós. O texto que o irmão Délio leu para nós, de Efésios capítulo 2,
fala de uma parede de separação. Efésios capítulo 2, de 11 a 20, que vai nos falar sobre a parede de separação que existia entre o judeu e o gentio. Na antiga aliança, nos antigos caminhos, nós, gentios, não tínhamos direito a receber os benefícios do Messias. Nós estávamos separados, conforme diz o texto de Efésios, sem esperança, sem Deus, sem qualquer possibilidade de receber o benefício da salvação. E quando Jesus vem, encontrando com os pecadores, encontrando com publicanos, mais à frente nós vamos encontrar, nessa mesma passagem, na mesma sequência, uma mulher que sofria de hemorragia, que segundo a lei do Antigo Testamento, a tornava imunda para participar do serviço do templo. Então era uma mulher desprezada, não podia nem ser tocada por ninguém, porque se a pessoa tocasse, se tornava impura. É algo lá na frente ainda no capítulo 9. Jesus então vem encontrar com todas essas pessoas, para apresentar para elas o caminho da salvação, quebrando por completo a estrutura da religião antiga, que era de separação, de isolar as pessoas, de separá-las de Deus, do amor de Deus. E quando Efésios, Paulo vai meditar sobre isso, dessa parede de separação, desse evangelho novo, desse caminho novo, que inclui pecadores de todas as nações, Jesus vou usar a ilustração aqui da roupa nova com remendo. Veja só o que diz o texto. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nessa segunda ilustração, nessa segunda pequena parábola que Jesus conta, ele vai falar de algo que era muito comum no mundo antigo. Nós hoje, já vivendo numa sociedade de consumo, onde temos acesso a muitas coisas aí, não temos esse hábito mais de costurar pedaço de pano em roupa antiga. Normalmente hoje a gente já descarta, compra outra, né? A gente tem a possibilidade de fazer isso. Mas no mundo antigo, onde as pessoas praticamente elas mesmas faziam a sua roupa, pensa aqui numa roupa de algodão talvez, né? Antiga, tecida lá numa roca de fiar. Aí quando ela tinha algum rasgo, alguém tinha que fazer um remendo. Colocava lá um remendo, mas se esse remendo novo fosse colocado numa veste velha, quando fosse lavar, a veste ia rasgar aquele remendo, ficaria pior do que estava antes, né? Se você pega aqueles filmes antigos, de vez em quando passa, né, filmes americanos, está lá uma senhora costurando meias, né? Algo que a gente não tem mais esse hábito, costurar meia. A meia rasgou, você joga e já compra outra. Jesus aqui está fazendo menção da nova aliança, dizendo o seguinte: a ruptura com o antigo ensinamento, com o judaísmo, é total. A nova aliança tornou obsoleta a antiga aliança. Não adianta a gente tentar manter elementos delas. A gente vai encontrar bem esse diálogo, essa força do argumento de Jesus aqui também, lá em Gálatas capítulo 3, quando Paulo vai falar que a antiga aliança foi substituída pela nova, algo que Deus apresentou como sendo o caminho para a salvação. Os Gálatas, que eram pessoas que estavam tentando fazer esse remendo novo em uma veste velha, manter elementos do judaísmo mais a fé cristã, eles estavam mantendo elementos como circuncisão, a guarda do sábado, coisas que a antiga aliança já não tem ordenança mais para nós. Não tem mais a necessidade desse tipo de coisa. E quando Paulo escreve a epístola aos Gálatas, ele vai dizer: olha, o evangelho é algo novo. Não adianta você tentar manter esses elementos da circuncisão. E era um debate muito sério, meus irmãos, no começo da igreja. Tanto que os estudiosos falam que a epístola aos Gálatas, a primeira carta que Paulo escreveu, foi uma carta assim muito, muito chave para a formação da igreja cristã. Lá tem a nossa identidade. Somos filhos da nova aliança. Somos filhos de algo novo que é o evangelho. Tem que ter essa ruptura. O conteúdo da nova aliança não cabe nas antigas estruturas. É isso que Jesus está nos ensinando. Na segunda parábola aqui sobre as coisas novas, ele lembra no verso 17: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Como se fazia essa guarda no mundo antigo? Normalmente esses odres eram feitos de couro de animais. Às vezes pegava o animal, tirava todo o pelo, e a parte que era interna assim, das suas vísceras,
eram limpas, era invertido o couro, né? Ou às vezes usava-se a perna do animal como uma espécie de cano, de onde bebia o vinho, ou às vezes até o pescoço mesmo. Limpava tudo e era o pescoço que colocava uma tampa de couro e lá colocava o vinho para ser fermentado. Quando o odre ia passando o tempo, ele ficava ressecado, ia se ressecando. Então, aquele vinho lá dentro, já fermentado, tinha que ser guardado naquele odre. Se por acaso colocasse um vinho novo, que ia fermentar aquele odre, poderia se romper, porque ele não tinha mais como esticar. E é essa ilustração que Jesus está fazendo menção aqui. Se rompesse o odre, rasgaria tanto aquele odre, imagina o trabalho que era pegar um animal, caçava o animal, depois limpava, tirava as suas vísceras, lá limpava tudo, para depois colocar o vinho. Então, não era fácil como comprar aqui no Tomaluco uma vasilhinha de plástico para você guardar água ou guardar alguma coisa, né, um suco para você levar para a escola. Dava trabalho. Então, Jesus faz menção a isso, dizendo, olha, do mesmo jeito que você não coloca um vinho novo numa vasilha antiga, porque ela pode quebrar, o evangelho não cabe nas antigas estruturas do judaísmo. Jesus aqui não veio pintar uma casa velha ou incrementar um computador antigo, melhorar algo antigo. Ele veio trazer algo novo. Ele veio construir algo novo, que é a mensagem do evangelho. Ele removeu os pecados do seu povo através de um só sacrifício feito na cruz do Calvário, diferente do que era feito no Antigo Testamento, onde ano após ano os sacerdotes tinham que apresentar os sacrifícios do povo para que eles pudessem ter a certeza do perdão. Não, Cristo veio de uma vez por todas, nos apresentou um novo caminho, uma nova proposta, a nova aliança, onde agora, diferente dos fariseus, daquelas cerimônias que precisavam ser constantemente repetidas, leis, as obras do Antigo Testamento não vão resolver. É só a mensagem do Evangelho, só o poder de Deus demonstrado em Cristo é que pode salvar o pecador. É isso que Jesus está ensinando aqui para os fariseus. Ele está dizendo para mim e para você, olha, não adianta você tentar manter as estruturas antigas, manter os elementos antigos, mas confiar que é algo novo que Jesus veio trazer, o novo e vivo caminho, conforme diz a palavra de Deus. É o Evangelho, a palavra de Deus. Irmãos, essa mensagem foi revolucionária durante o século XVI, quando veio a Reforma Protestante, porque durante muitos séculos a igreja cristã medieval acrescentou elementos que não estavam na palavra de Deus. Jejuns, peregrinações, idas a lugares sagrados, né, caminhadas, né, carregando pedra, carregando cruz, literalmente mesmo, né, tentando se sacrificar, cortando as costas com chicote. Tantos e tantos caminhos, tantos e tantos legalismos que eram apresentados. Quando os reformadores surgiram, eles lembraram, olha, a mensagem do Evangelho é para salvar o pecador. E eles são salvos pela fé na obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Não é necessidade de toda essa elaboração, todos esses subterfúgios que o cristianismo medieval tinha acrescentado. E hoje nós vivemos um desafio semelhante. Nós caminhando por aí, por essa fauna evangélica, por esse mundo evangélico por aí, cada vez mais esse mundo evangélico se parece com o cristianismo medieval, onde sacrifício no monte, carregar isso ou aquilo outro, fazer tantos e tantas sextas-feiras para receber a bênção, jejuar aqui. Eu lembro em Brasília, quando eu lecionava num seminário lá, aparecia essas histórias que eu fui colecionando desse seminário. Apareceu lá um rapaz que ele jejuava pelas outras pessoas. Ele pagava o preço de orar pela madrugada pelas outras pessoas. Bastava você dar uma oferta, às vezes R$100, R$200, ele já estava lá de madrugada, garantindo que ele estava orando por você. Uma espécie de personal trainer, só que espiritual, né? Personal espiritual. Ele levantava, se você não tinha tempo de levantar de madrugada, ele levantava por você e orava. Era uma oração indireta. Ele jejuava por você. Né? Imagina, quantas pessoas pagando para ele jejuar? Estava magrinho, né? Irmãos, isso não existe. Nós temos acesso direto até Deus por Cristo Jesus. Não precisamos mais de intermediários. Mas esse novo cristianismo, esse velho, né, novo, mas ao mesmo tempo é velho, porque ele é medieval, esse neopentecostalismo, todo esse tipo de ensinamento, nos apresenta, meus irmãos, uma volta àquilo que não é o sentido da palavra de Deus.
líderes que comandam com pulso de ferro a vida de muitos crentes, determinando onde eles devem morar, com quem eles devem se casar, autoridades que estão além da palavra de Deus. Não isso que é o verdadeiro evangelho. São estruturas ainda antigas que o verdadeiro evangelho não cabe lá. Hoje, quando nós vemos esse novo, velho cristianismo, nós precisamos sempre lembrar daquilo que a palavra de Deus tem para nós. O evangelho é a palavra de Deus. É o anúncio de que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, perdoa a mim e a você, derramando o sangue precioso por pecadores que não mereciam, mas que agora têm acesso pela fé à verdade do evangelho. É essa mensagem que, conforme diz a palavra de Deus, nós temos que anunciar, que conforme diz o finalzinho aqui, nós temos que conservar. Porque ele diz assim: põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Note que o texto aqui ele faz um contraste entre novo e o que é conservado. Nós temos que manter o evangelho na sua essência, aquilo que é conservar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai ser novo. Novo diante de tantos escalabros que nós vemos por aí. Irmãos, é terrível quando nós vemos como que as pessoas distorcem a verdadeira palavra de Deus ao seu bel prazer, acrescentando leis, mandamentos que não estão na palavra de Deus, distorcendo o evangelho, jogando fora pessoas que estão tentando seguir a Cristo com suas falhas, com seus corações machucados, mas que com legalismos, com dureza no coração, não aceitam a verdade do evangelho, que é para pecador, como eu e você. Os fariseus aparecem nessa passagem aqui para nos lembrar que o evangelho pode ser distorcido de tal maneira que ele pode ser acrescentado com leis, com mandamentos, Quando Jesus estava na casa de Levi, Mateus, que é o autor desse evangelho aqui, ele foi chamado de louco, glutão e bebedor de vinho, porque estava na casa de alguém que era rejeitado pela sociedade, era rejeitado pelo padrão religioso. Mas Jesus almoçou, jantou com ele lá, porque ele queria alcançar o coração do pecador. Agora, quando Jesus não jejua, eles começam a questionar. Começam a questionar Jesus porque não se enquadra no padrão da sua religiosidade. O evangelho, meus irmãos, é para quebrar estruturas, para quebrar paradigmas, porque ele vai alcançar pecadores, pecadores como eu e como você, que precisam da graça de Deus, que precisam entender a graça de Deus. Não é lei, não é caminho de obras, elas não resolvem, mas é a fé em Cristo Jesus. Eu quero que você abra comigo, lá no texto de Efésios, que foi lido no começo, para que nós possamos encerrar lendo alguns trechos da palavra de Deus e aplicar aos nossos corações. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Não vamos ler toda a passagem, mas ela já foi lida. A partir aqui do verso 19, todo o texto fala de reconciliação. Fala de um momento que nós vivíamos longe de Deus, nessa separação. Mas o verso 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Como eu disse no começo, Jesus não veio dar uma mão de cal, pintar uma casa velha, colocar um telhado novo numa estrutura antiga. Ele veio edificar uma casa nova. E essa casa fazemos parte. Nós somos esse edifício novo que Deus está estabelecendo. Nós somos, meus irmãos, aqueles que bem ajustados crescemos para ser um santuário dedicado ao Senhor. Na antiga aliança havia um santuário estabelecido em Jerusalém, que todos para adorar a Deus tinham que ir lá. Na nova aliança, nós somos as pedras vivas desse templo espiritual que Deus está estabelecendo. Eu e você fazemos parte desse santuário. Na antiga aliança haviam prescrições, ordenanças, sacrifícios. Na nova aliança, um só sacrifício foi estabelecido na cruz do Calvário. Na antiga aliança, era celebrado a Deus através de vários alimentos, do maná, havia lembranças da libertação do Egito. Na
Na nova aliança nós temos a ceia do Senhor, que substitui todos os rituais, tudo aquilo que estava estabelecido na nova aliança para nós. Isso é o novo e vivo caminho que Deus estabeleceu para nós. Que nós possamos confiar na palavra de Deus. Lembrar que nós fazemos parte desse edifício. Somos família de Deus, edificados, que Cristo Jesus é a nossa pedra angular. Oremos então, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa palavra. Baixe sua cabeça, coloque agora a sua vida diante do Senhor. Clame a Ele que Ele possa te abençoar. Senhor, te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra, pelo novo e vivo caminho, pelo Evangelho que nos resgatou da vida, da morte, nos dá vida, Seu Deus, vida santa na Tua presença, ó Pai. Que não caiamos, ó Deus, no erro do mundo, na idolatria de muitos, mas confiemos no poder da Tua palavra, palavra santa, viva e poderosa. Que o Teu Evangelho, ó Deus, seja o nosso norte, o nosso guia para nossas vidas. Peço, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida das famílias que estão aqui reunidas nessa noite. Se porventura entrou alguém com o coração atribulado, cansado, sem entender, ó Deus, o Teu plano para a vida dele, que ele possa entender agora, ó Pai, o caminho novo e santo que o Senhor tem para ele, Senhor Deus. Nos abençoe nessa noite, ó Pai, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.